Bom dia! Hoje iremos estudar as grandezas escalares e vetoriais. Antes, temos que entender o que significa ser grandeza. Grandeza é tudo aquilo que conseguimos medir. A gente mede as coisas para simples comparação, para saber quem tem mais ou quem tem menos, quem é maior ou menor. Nem tudo conseguimos medir. Coisas como pensamento, sentimento, não existe medida para comparar. Medir quer dizer, você tem um equipamento de medida, esse equipamento te dá um número, esse número representa aquilo que você está estudando. As grandezas são divididas entre grandezas escalares e grandezas vetoriais. As grandezas escalares se caracterizam por uma intensidade, que é um valor seguido de uma unidade de medida. Já as vetoriais, além da intensidade, elas se caracterizam através de uma orientação, que é uma direção seguida de um sentido. Entenda que não é você que escolhe se a grandeza é escalar ou vetorial. A grandeza se define por si só. Um exemplo, minha massa de 70 kg para a direita. Para a direita seria orientação. Reparem que massa não aceita orientação. Afinal, não faz sentido eu falar 70 kg para a direita. A massa ela se caracteriza apenas pelo valor, que é o 70, e pela unidade de medida, que é o quilograma. Se eu falar para a direita, para cima ou para baixo, que seria a orientação, isso não vai fazer sentido. Por isso que massa é uma grandeza escalar. Ela se caracteriza apenas pela intensidade. Outro exemplo, tempo igual a 3 horas. Não vai fazer sentido se eu falar 3 horas para cima ou para baixo. Tempo se caracteriza apenas por intensidade, por isso que é uma grandeza escalar. Tempo não aceita orientação. Tempo aceita apenas valor seguido de unidade. Outros exemplos de grandezas escalares, energia, temperatura, potencial elétrico e muitas outras. Entenda que não faz sentido eu falar energia para a esquerda ou 20 graus Celsius para a direita. Por isso que essas grandezas são apenas alguns exemplos, são escalares, elas aceitam, se caracterizam apenas pela intensidade. Uma coisa importante que você tem que prestar atenção é que se estiver faltando uma das duas informações da grandeza, que seria valor e unidade, está totalmente errado. Você não pode esquecer de nenhuma das duas informações. Já as grandezas vetoriais, além da intensidade, elas se caracterizam pela orientação. A orientação seria para a direita, para a esquerda. Um exemplo, vou me deslocar 5 km horizontalmente para a esquerda. Repare que horizontal para a esquerda combina, faz sentido com os 5 km, né? Por isso que deslocamento é uma grandeza vetorial. Ela se caracteriza pelo valor, pela unidade, pela direção e pelo sentido, ou seja, o deslocamento se caracteriza por intensidade e orientação. Existe um padrão que diferencia as grandezas escalares das vetoriais. Sempre que você tiver uma grandeza escalar, não vai aparecer nada em cima da letra. Já quando tiver uma grandeza vetorial, sempre aparece uma setinha em cima da letra. Essa setinha só serve para contar que essa grandeza é vetorial. Não vai ser através dessa setinha que você vai ter a orientação. A orientação está escrita aqui, horizontal para a esquerda. Essa setinha só diferencia algo vetorial de algo escalar. Escalar não tem a setinha nunca, vetorial vai ter sempre. Entenda que, se for escalar, obrigatoriamente, valor e unidade. Faltou uma das duas, está totalmente errado. Já se for vetorial, se tiver a setinha em cima da letra, valor e unidade, direção e sentido. Se tiver faltando uma das 4 informações, está totalmente errado. Outros exemplos, né? Força, velocidade e muitas outras grandezas. Entenda que faz total sentido eu falar a velocidade do carro é de 100 km por hora para São Paulo. Para São Paulo seria orientação. Então, velocidade aceita orientação, por isso que é uma grandeza vetorial. Aceleração também é vetorial e muitas outras. Nós não podemos esquecer as setinhas em cima das letras, para contar que essas grandezas são vetoriais.
Vamos falar agora sobre os vetores. Um vetor é a forma gráfica que temos de apresentar a direção e o sentido de uma grandeza vetorial. Se você lembrar no exemplo anterior do meu deslocamento, eu escrevi a direção e o sentido. Porém, eu poderia apresentar através de vetor, que é uma forma gráfica de apresentar a direção e o sentido. Está aqui um exemplo de um vetor desenhado, né? Aí você tem que saber o seguinte: a pontinha do vetor me dá sempre o sentido. O sentido seria para a direita, para cima, para baixo, para norte, para leste, para o Rio de Janeiro, por exemplo. Já o corpo do vetor me dá a direção. Direção seria horizontal, vertical e inclinado. Preste atenção que sempre que o vetor for inclinado, você tem que dar um ângulo em relação à horizontal. Então, você iria falar algo do tipo direção 45 graus com a horizontal, sentido para cima, por exemplo, né? O tamanho do vetor, ele também tem que ser sempre proporcional à sua intensidade. Exemplo, vamos supor que eu tenha esse vetor que represente 10 unidades. U de unidade pode ser qualquer unidade de medida, de qualquer grandeza. Entenda que a partir do momento que eu desenhei esse vetor e esse vetor tem uma intensidade de 10 unidades, ao desenhar um de 5, eu tenho que desenhá-lo com a metade do tamanho do de 10. Ao desenhar um de 12, ele tem que ficar maior do que o de 10. Ao desenhar o de 7, ele tem que ficar entre 5 e 10. Um exemplo, vamos supor que eu tenho um vetor velocidade de 100 km por hora vertical para cima. Eu posso escrever a orientação da forma que eu fiz ou posso apresentá-la através de um vetor. Observe que apresentando através de um vetor fica mais bonito, fica mais padronizado, né? Qualquer pessoa no mundo inteiro iria entender que isso aqui é uma grandeza, um vetor velocidade de 100 km por hora vertical para cima. Resumindo, imagine que você esteja lendo um livro de qualquer idioma e nesse livro apareça esta grandeza, sem a setinha em cima. Sem a setinha em cima quer dizer que é uma grandeza escalar. Obrigatoriamente, ela vai nos apresentar intensidade, que é um valor seguido de uma unidade. Agora, imagina que você se depare também com essa grandeza com a setinha. Com a setinha quer dizer que é uma grandeza vetorial. Grandeza vetorial, obrigatoriamente, ela nos apresenta intensidade e orientação. Valor e unidade seguida de direção e sentido. Entenda que se estiver faltando uma das duas informações para a grandeza escalar, está errado. Se estiver faltando uma das 4 informações para a vetorial, também está totalmente errado, né? E a orientação, ela pode ser apresentada de forma escrita, como aqui em cima, ou desenhada através de um vetor, o que é mais recomendável. Toda grandeza escalar, ela nunca se transforma numa vetorial. Afinal, para uma grandeza escalar se transformar numa vetorial, esta precisa receber orientação, e ela nunca aceita orientação. Já toda e qualquer grandeza vetorial possui o seu escalar. Eu acho que você já deve ter ouvido falar em deslocamento vetorial, deslocamento escalar, velocidade vetorial, velocidade escalar. Você já escutou isso porque toda grandeza vetorial possui o seu escalar, basta esconder a orientação. Exemplo, imagina que eu te dei uma grandeza escalar tempo igual a 3 horas. É uma grandeza escalar, afinal o tempo não aceita em hipótese alguma orientação. Ela é escalar, ela vai ser sempre escalar. Ela não se transforma numa vetorial, porque o tempo não vai aceitar a informação para cima, por exemplo. Já quando a grandeza é vetorial, não. Eu consigo pegar essa grandeza vetorial, eu sei que é vetorial por causa da setinha em cima, e transformar num escalar. Como que ficaria isso? Imagine, deslocamento 1 vetorial igual 5 metros horizontal para a direita. Isso aqui é um vetor, 5 metros horizontal para a direita. Porém, todo e qualquer vetor
tem o seu escalar. Se eu quiser o escalar do vetor, basta eu esconder a orientação. Aí fica da seguinte forma: deslocamento 1 escalar, repara bem que não tem a setinha em cima, igual a 5 metros. Eu posso fazer isso para qualquer grandeza vetorial. Entenda que existem estudos em que a orientação nos interessa. Tem estudos que não interessam. Quando a orientação do vetor não interessar, eu escondo a orientação e passo a chamar a grandeza de grandeza escalar. Outro exemplo, deslocamento 2, vetor, olha a setinha em cima, 5 metros, horizontal para a esquerda agora. Deslocamento 2, escalar. Esse deslocamento escalar ele é proveniente desse vetorial, igual a 5 metros. A partir do momento que é um escalar, não nos interessa a orientação. Então, eu não presto mais atenção, não desenho mais a orientação, apenas a intensidade. Outra coisa importante que você tem que saber é o vetor oposto. O sinal de menos no vetor, ele também é sempre utilizado para se referir a um vetor oposto. Exemplo, imagina que eu tenho um vetor x para lá, com essa orientação dada. Se x é para lá, automaticamente, olha o menos, menos x tem o sentido contrário, é o sentido oposto ao x. O menos, nesse caso, antes do vetor, serve para contar que um é oposto ao outro, né? Se menos x é para cá, automaticamente mais x é para lá, você inverte o sentido, apenas o sentido. Outro exemplo, imagina que eu tenho o vetor z para cá, a partir do momento que o vetor z é para cá, menos z é para lá. Repara bem que eles são opostos, opostos em sentido. Se mais z aponta para cá, tem esse sentido, menos z tem o sentido oposto ao mais z. Um grande erro que os alunos cometem é a utilização desse menos para se referir em oposto. Prestem atenção nisso que eu estarei corrigindo um erro clássico. Imagina que eu tenho um vetor velocidade de 7 metros por segundo horizontal para a direita, né? Se o vetor velocidade de 7 metros por segundo é horizontal para a direita, para onde seria o vetor oposto e como eu devo escrever isso de forma correta? Pergunto, está correto escrever dessa forma? Se mais vetor v é para a direita, menos vetor v é para a esquerda. E como ele é para a esquerda, o valor 7 também recebe o sinal de menos? Ou seja, eu poderia escrever dessa forma? Se para a direita é mais 7, para a esquerda menos 7? Não, esses dois erros são clássicos. Entenda que o menos, para se referir ao vetor oposto, ele nunca aparece antes do número. Nunca, nunca aparece antes do número. Por isso que você não vai encontrar, em hipótese alguma, o valor negativo de uma grandeza vetorial. O valor ele é sempre positivo, ele é sempre mais. O menos, se referindo ao vetor oposto, nunca aparece antes do número, do valor, mas sim antes da letra. O correto seria isso. Se o vetor v é igual a 7 metros por segundo horizontal para a direita, menos v continua igual a 7 metros por segundo, porém horizontal para a esquerda, que nunca vai aparecer o menos. O escalar desse vetor é igual a 7. Uma coisa importante de você prestar atenção é que o escalar proveniente de um vetorial ele nunca é negativo, ele é sempre positivo. Tem aluno que pensa que se para a direita é mais 7, para a esquerda recebe menos 7. Não, isso não existe. Estou repetindo a mesma coisa várias vezes para ver se você guarda. Isso não existe. Por isso que o escalar do vetor, ou seja, a intensidade de um vetor, também é chamado de módulo, porque nunca será negativo, porque nunca vai aparecer menos antes do valor, sempre antes da letra. Repito, por isso que ele também pode ser chamado de módulo, porque a intensidade de um vetor, o escalar de um vetor é sempre positivo. Outra coisa importante para você prestar atenção é sobre a notação.
Imagina que eu te apresente esta grandeza P. Reparem bem, essa grandeza é uma grandeza vetorial. Eu sei que é um vetor por causa da setinha em cima da letra. Obrigatoriamente, ela tem que nos apresentar intensidade e orientação. Olhem essa agora, essa passa a ser um escalar, né? Eu tirei a setinha, o escalar desse vetor. Eu sei que é um escalar porque não tem a setinha. Ela tem que nos apresentar obrigatoriamente apenas intensidade, né? E esta agora? Esta é um escalar ou é um vetor? Reparem bem, módulo do vetor. Quando a gente fala módulo do vetor também se refere à intensidade, ou seja, ao escalar. Sempre que você se deparar com isso, você está se referindo também apenas à intensidade com uma grandeza escalar, né? Ou seja, você falar módulo do vetor é a mesma coisa que você falar escalar. Ambas apresentarão apenas a intensidade, não a orientação. Para terminar a aula, você tem que aprender também a comparar os vetores. Imagina que eu tenho um vetor dado D1 igual a 5 metros horizontal para a direita e um vetor dado D2 igual a 5 metros horizontal para a esquerda, né? Vamos aprender a comparar essas duas grandezas. Se eu perguntar se essa grandeza é igual ou diferente a essa, qual seria a sua resposta? Reparem bem, D1 vetor, D1 escalar, não tem a setinha. A resposta correta é: essas grandezas são incomparáveis. Não se compara a grandeza vetorial com escalar. Afinal, esta grandeza, que é um vetor, possui 4 informações. Essa grandeza, que é um escalar, possui apenas 2 informações. Não tem como comparar algo que tem 4 informações com algo que tem 2 informações, né? Vamos continuar. E agora, D1 escalar, escalar porque não está com a setinha, D2 escalar, porque também não tem a setinha, são iguais ou diferentes? Vamos ver. Está aqui o D1 vetor, se esse é o D1 vetor, o D1 escalar passa a ser 5 metros apenas, que vem do vetor. Está aqui o D2 vetor, se o D2 vetor é esse, o D2 escalar também passa a ser 5 metros. Concluo, essas duas grandezas são iguais. D1 escalar, 5 metros, D2 escalar também 5 metros. 5, 5, metro, metro, são iguais, né? E essas duas grandezas, D1 vetor e D2 vetor, são iguais ou diferentes? A partir do momento que eu comparo o vetor, eu tenho que comparar todas as informações. Reparem bem, 5 é igual a 5, metro é igual a metro, horizontal igual a horizontal, porém uma é para a direita, outra é para a esquerda, então são diferentes. São diferentes porque se é vetor, eu tenho que olhar na orientação e um é para a direita e outro é para a esquerda. Então não são iguais, né? Porém, se D1 vetor é horizontal para a direita, menos D1 vetor passa a ser horizontal para a esquerda. E aí ela passa a ser igual ao D2 vetor. Reparem bem, o menos D1 vetor passa a ser idêntico ao D2 vetor. Aí eles são iguais. Da mesma forma, se D2 vetor é horizontal para a esquerda, menos D2 vetor passa a ser horizontal para a direita, é o vetor oposto, né? Oposto ao D2, ele passa a ser idêntico ao D1. Então, aí o D1 vetor passa a ser igual ao menos D2 vetor. Eles são idênticos. Todas as informações são iguais. Não se esqueça que o menos aparece sempre antes da letra, nunca antes do número. O escalar desse menos D2 vetor continua sendo 5 metros. O escalar desse menos D1 vetor continua sendo 5 metros. E aqui terminamos mais uma aula. Até a próxima.